8h10 em Campos. Muito bom dia para você ouvindo Folha no Ar, primeira edição. Muito obrigado pela sua audiência desde já. E a gente começa a semana com o Folha no Ar, primeira edição. Essa semana que terá a presença do jornalista Luísio Abreu Barbosa, onde a gente faz aqui aquele revezamento, né? Naturalmente, senão o ser humano não aguenta. Com o Arnaldo Neto e o jornalista Luísio Abreu Barbosa, que está essa semana, né, no comando da pauta, e também convidando, por exemplo, para hoje, o ecohistoriador Aristides Sofiati. E nesse bloco, o Aloysio separou aqui, e também tem as perguntas aí do grupo, né, criado, Folha no Ar 1, tem também do Facebook, onde a gente tem o streaming do vídeo, e tem agora neste bloco as projeções ao Brasil de Bolsonaro, Aloysio. Sim, Sofiati, você terminou falando no bloco anterior sobre, quer dizer, fazendo analogia entre a situação da pandemia e uma guerra, que de fato é uma guerra diferente, mas requer o engajamento de uma guerra. E falando sobre comandante, o Napoleão, né? Enfim, como é que você avalia o presidente Jair Bolsonaro como comandante do país? Eu avalio de uma maneira, para mim é péssimo, né? Tem se revelado assim um péssimo governante em todos os sentidos. É um governante que causa muito barulho desnecessariamente. É um governante que tem assim uma vocação muito grande para ser ditador, para ser anticonstitucional, para ferir a Constituição, e de fato faz muito barulho, né? Parece que em torno da pessoa dele, no momento que tudo isso poderia ter sido evitado para haver uma concentração maior em torno da luta contra o coronavírus, né? E eu acho que ele, como militar, foi agitador. Eu acho que ele, como deputado, foi agitador e continua sendo agitador agora como presidente. Eu fico olhando e pensando como que um comandante geral, o comandante supremo, o comandante em chefe, abandona ou não dá a mínima atenção, ou uma atenção até vai contra os seus generais que estão num nível mais baixo, como são os governadores de estado, e aos outros mais baixos ainda, que são os prefeitos. Eu vejo os governadores e prefeitos, ou bem ou mal, tentando encontrar uma saída para isso, tentando lutar, mesmo que seja errado, mas tentando, empenhado nisso. E eu vejo o Bolsonaro simplesmente não dando a mínima atenção para essa questão, se isentando completamente. Isso não é meu, ainda debochando, né? Ainda debochando de tudo que acontece. E daí? Fala ele, e daí? Que ele vai morrer mesmo, né? São 70% serão contaminados, e a gente tem que encarar isso como uma coisa normal. Me pareceu até assim uma forma de evolucionismo atrasado. Se ele entender, primeiro que ele não deve saber quem é Darwin. Segundo, né, se soubesse, ele veria que o evolucionismo hoje em dia está temperado, não é mais aquela coisa da seleção do apto e da eliminação do não apto. O não apto hoje em dia pode sobreviver porque existe um fator chamado sociedade que protege. As formigas recolhem as outras feridas e carregam de novo para o formigueiro. Os elefantes protegem os pequenos e os defeituosos. Os babuínos protegem os filhotes e as fêmeas, caminhando na lateral e deixando fêmeas e filhotes caminhar pelo meio. Então, a sociedade tem um peso importante no processo evolutivo. Mas ele quer que as pessoas sejam lançadas assim, né, ao inimigo, e sejam devoradas. Quem sobrou, sobrou. Quem sobrar, sobrou. Né? Então, me parece que, de fato, nós estamos com o pior dos comandantes que o Brasil já teve. Você avaliaria ele como o pior presidente da história do Brasil? Digamos que, se não foi o pior,
é um dos piores e com a desvantagem de ser muito debochado, né? De ser uma pessoa assim, que parece que está brincando de governar. Os outros podem ter feito coisas erradas, mas parece que mantinha uma certa seriedade, né? Uma certa compostura que ele não tem. Liturgia do cargo. Não tem, exatamente. Liturgia do cargo não tem nenhuma. E há um grupo que acha isso muito legal e vai atrás, né? E segue e quer que ele continue fazendo tudo que ele está fazendo e que ele suspenda o isolamento, ele solte todo mundo em nome da economia, porque é ilógico até. Quer dizer, vamos acabar com o isolamento. Tá, e vamos jogar todo mundo no trabalho. Aí, como vai haver mais concentração, mais pessoas vão morrer, o sistema de saúde, que já não é lá essas coisas, vai ficar muito mais sobrecarregado, e é preciso voltar, então, ao isolamento. Então, parece que esse processo não está sendo visto, né, ou não está sendo percebido, ou não quer ser percebido. É o que eu tenho notado no nosso país. E em outros países também, mas o Brasil tem peso, né? Perto desses outros países malucos, com governantes assim que vamos tomar vodka, né? Ou então um país pesado também, um país que tem peso como os Estados Unidos, em que o Trump fala, o negócio é tomar detergente. Né? E teve gente que tomou, né? E tem gente que aplaude muito. Mas você como é que você... Não há dúvida que esse momento que a gente está vivendo, ele vai ser olhado com lupa pela história. Daqui a... Os pósteros vão nos olhar com lupa. Os historiadores já começaram a olhar. Eles vão olhar para a gente como a gente hoje olha para a Segunda Guerra Mundial, para a espanhola, para a peste negra, esses momentos, né? E vão procurar tudo. Como é que... Eu sei que o historiador analisa o passado e não é boa futurologia, né? Mas como é que, em perspectiva histórica, jogando para frente, como é que você acha que eles vão olhar para a gente, para o Brasil de Bolsonaro? Bom, eles vão, eu acredito que já estejam vendo o Bolsonaro como um estrião, já estejam vendo o Bolsonaro como uma pessoa perigosa, uma pessoa danosa, uma pessoa alheia às responsabilidades que ele tem em relação ao Brasil. Eu diria que em relação a tudo, né? Não só em relação à pandemia, mas em relação à economia, que está confusa, em relação às relações exteriores, que estão confusas também, quer dizer, um retrocesso, uma postura retrógrada em relação ao que o momento exige. É contra a globalização? Bom, pessoalmente, se for só isso, tudo bem. Podia ser contra a globalização, como o Ernesto Araújo é. Né? Mas acontece que não dá mais para fugir. A globalização é ruim, tem muita coisa ruim, mas tem muita coisa boa também. E não dá para sair dela. Sair dela significa um isolamento que vai deixar o país afastado do mundo. Não dá. Então é essa política que parece que é comandada dos Estados Unidos por Olavo de Carvalho, né, a postura do Ernesto Araújo, por exemplo, com relação ao artigo escrito por Fernando Henrique Cardoso e outros diplomatas. Aquela postura é simplesmente ridícula, ou simplesmente pobre, porque se limita a xingar ou ofender as pessoas que escreveram. Não entra no mérito da questão, né? Ou quando entra no mérito é também para depreciar. E eu vejo isso com o Bolsonaro também, responder às críticas sérias de maneira, assim, agressiva. Mas como é que, então, se a sua avaliação, assim, sobre ele e o governo dele, se elas são tão ruins, como é que você também, como historiador, pode avaliar que um governo que você avalia assim, tão mal, ele mantenha esse 30% de popularidade, de aprovação? Como é que isso é possível? 80%? 30%, 30%. 30%. Bom, eu acho que ele tem um grupo de fanáticos, né, que estariam assim mais condizentes com uma seita religiosa do que propriamente com cidadãos, com apoiadores, do que propriamente com pessoas que pensam, que raciocinam. São pessoas que não pensam, raciocinam e entendem que o que ele fala é dogma, é mito, né, chamam de mito. Então essas pessoas dão esse tipo
de apoio incondicional, não importa o que ele faça. Se ele diga bobagem, se ele fale coisa séria, ele está sempre sendo apoiado. E aí eu vejo que os outros 60% dos eleitores da população não estão apoiando esse tipo de postura que ele vem defendendo, que ele vem mantendo já nesses quase 2 anos, não, 1 ano e meio quase, né, que ele vem fazendo isso. Parece que não vai mudar, não. A gente esperou que houvesse mudança em vários momentos diante de crises que ele criou, né? Mas ele faz a crise, depois ele recua, mas aquilo não convence, porque na semana seguinte está criando um outro caso, né? Com o Supremo, com o Congresso, assim, são coisas assim mínimas, com pessoas que não mereceriam nenhuma atenção de um presidente para criar crise, como foi o caso do Santa Cruz. Eu digo onde é que está seu pai, né? Se quer saber o que aconteceu com ele, eu digo quem matou seu pai. Essas coisas são picuinhas, são coisas pequenas que não caberia à postura de um presidente. Não estão de acordo com a postura de um presidente. Então eu vejo que ele faz muito barulho. É um elefante em loja de louça. Assim como o Brizola dizer que Garotinho é um macaco em loja de louça. Eu digo que o Bolsonaro é um elefante. Essa também foi uma entrevista minha com o Brizola. Eu sei disso. Entrevista minha com o Brizola. Me lembro até hoje, do apartamento dele lá ali na Atlântica, Copacabana. E ele se queixando, o Garotinho havia rompido com ele, né? E como também Garotinho tem essa coisa, né? De essa capacidade de transformar aliado em inimigo. Nesse ponto, ele e Bolsonaro acho que são parecidos. É verdade. Eu perguntei a Brizola, governador, então o senhor se sente... E ele falando como ele ajudou o Garotinho no início de carreira. Governador, o senhor se sente chamado de governador? Ele não era mais, mas né, o respeito. O senhor então se sente como o Dr. Frankenstein? O senhor criou um monstro? Jovem jornalista, não chega a tanto. É mais um macaco à loja de louças. Ele é muito engraçado, né? É engraçado em fazer essas afirmações assim. Eu acho que no caso do Bolsonaro ampliaram. É mais do que um macaco, é um elefante que logo na entrada arrebenta essa porta. Aqui tem uma pergunta aqui do grupo que eu acho que entra bem nesse bloco. É feita por policial federal Gaia. Gostaria de saber do professor por que somos uma nação tão antagônica historicamente. A meu ver, chegamos ao ápice sendo uma nação dividida numa grande pandemia. Bom, existe já uma tradição na história do Brasil que foi temperada pelo Sérgio Buarque de Holanda em dizer que nós somos um país cordial, mas isso tudo foi bastante desmentido, foi demonstrado que, de fato, o conflito é algo de muito presente na história do Brasil. E até o Sérgio Buarque acabou concordando depois e afastando, né, afastando essa conclusão a que ele chegou de que havia o homem cordial no Brasil, que é pacífico, que gosta de contemporizar, que gosta de evitar atritos com outros. Mas parece que isso se acirrou, está bem demonstrado. Vem se acirrando do tempo de Dilma para cá cada vez mais, né? Então o Brasil estava dividido e agora está assumindo essa condição de país dividido. Então é algo de histórico que eu não diria que é uma coisa tão estranha assim, não. Eu acho que divisão existe mesmo em qualquer país. A gente vai encontrar isso no caso do Brexit, por exemplo, dentro da Grã-Bretanha. Há uma luta grande entre os a favor e os contra. Vai ver no caso da União Europeia, vai ver nos Estados Unidos, em todos os lugares. Mas no Brasil assume essa postura canhestra, né? Isso aqui é pior, porque a gente tem que reconhecer que é possível ter uma postura diferente. Bolsonaro pode ser um conservador, mas que tem integridade na sua postura de conservador. Ele não. Ele é um indivíduo desastrado, né? Bem desastrado em manifestar essa postura. Olha, no meu entendimento, eu já cheguei a essa conclusão. Bolsonaro não podia passar de deputado
deputado, no máximo deputado, porque teria o grupinho dele, né? Mas agora, presidente do Brasil, é preciso alguém que saiba conciliar, né? Saiba dialogar, e isso não acontece com ele. O jornalista Diogo Mainardi, jornalista conservador, você falou em conservadorismo, jornalista conservador do site Antagonista, com sucesso, né, aí na internet, muito, muito lido, né, no país todo, pegou pesado com o presidente ontem, ele, ainda mais que você está pegando agora. Ele, numa Rádio Connect de ontem, afirmou que adjetivou o Bolsonaro de sociopata. Eu assisti. No sentido de que ele não tem empatia pelo sofrimento da sua população, né? Que é uma das características do sociopata, realmente. Você concorda com essa classificação? Concordo plenamente, porque eu acho que, primeiro, ele é frio. E além de ser frio, o que está acontecendo no Brasil, ele debocha. Ele tripudia. Ele diz que isso é uma gripinha, é um resfriadinho, ou que é assim, alguma coisa que tem que acontecer mesmo. E daí, né? Vai morrer mais gente, que isso é a vida, né? É assim mesmo. Então eu acho que isso é um escárnio. Simplesmente é um escárnio da parte dele, além dessa frieza que ele tem demonstrado, essa falta de empatia com o sofrimento alheio. Ainda tem a pergunta dele, e daí, né? E daí? Quer dizer, e daí? Vai morrer, morreu, e daí? Eu tenho o que a ver com isso? Como se dizer, o que eu tenho a ver com isso? Estou morrendo, eu não tenho nada a ver com isso. Né? Então, o e daí tem muita coisa por trás. Né? Ele disse, tá nos jornais de hoje que uma pessoa crítica como a ele chegou e falou que você tem que sair com a democracia e tal, fazer uma crítica qualquer a ele, e respondeu: eu vou ficar até janeiro de 2000 e... Ele, de um segundo mandato, 2027, janeiro de 2027. Você acha que... O cara perguntou, e a renúncia vem quando? A renúncia vem quando? 2027. Como é que você vê? Você está preparado para aguentar esse quadro de 2027? Não. Eu acho que eu não estou nada preparado, e eu acho que a morte vai me salvar disso, talvez. A morte me salva disso. Não pelo corona, não, mas eu acho que por meios naturais, normais, assim, eu saio da história antes dele, que eu não teria condição de assistir a esse espetáculo dantesco que ele está nos oferecendo. Você acha que... Você, como historiador, ele é acusado pelos detratores de ser fascista. Você diria que ele é fascista? Eu acho que no íntimo, sim. Eu fico pensando o seguinte, eu fiz outro dia essa comparação. Hitler também começou a desafiar a Europa com vários atos. Vamos incorporar a Áustria. E a Inglaterra e a França diziam, epa, e deixavam. Depois ele tomava uma outra atitude. E diziam, Sudeutas, né? Não fazia nada. Né? Até que chegou um momento que aí já estava muito avançado, a guerra seria muito mais destruidora em função do momento em que ela foi declarada. Se aquilo tudo fosse feito antes, talvez não. Né? Eu não sei. O historiador não lida com essa possibilidade do que não aconteceu, que poderia ter acontecido. Como, por exemplo, eu não vejo, isso mudou o rumo da história. Eu não sei qual é o rumo da história, né? Qual é a história na frente para dizer que ela mudou de rumo. Então isso faz parte da história. Eu acho que, de fato, a gente está dando muita trela. Uma pessoa comum, um cidadão comum, se fizesse o que ele faz, estaria na cadeia. Já teria sido processado, condenado e preso. Né? E ele faz isso, quer dizer, vai lá apoiar um grupo de pessoas que são contra a Constituição, contra o Supremo, contra o Congresso, e apoia. Depois ele vai para se defender, ele diz, não, as pessoas estavam ali defendendo a abertura, estavam defendendo a Constituição, estavam defendendo o fim da quarentena, e eu fui apoiar isso, não fui apoiar o resto. Aí ele desmente, então faz muita confusão, porque fala uma coisa de manhã, ali no Palácio do Planalto, e fala outra coisa de noite.
o caso de xingar os jornalistas e depois dizer, foi mal, pessoal, foi mal. Não, a gente não leva as coisas assim, né? Se desculpando o tempo, acusando e desculpando o tempo todo. Aloysio, só uma pergunta, acho que encaixa aí nessa colocação agora do Aristides. Como termina historicamente esses tipos de governantes e governos, né? Olha, geralmente não muito bem, né? Geralmente a gente vai verificar, por exemplo, quem que a gente pode tomar como exemplo? Hitler e Mussolini, né? Não terminaram bem. Não terminaram bem e esse final deles, pessoal, não foi um final só deles. Foi um final que afetou muita gente, destruiu muita gente, matou muita gente. Eu não acredito que a gente chegue a esse ponto no Brasil, a não ser o caso da falta de participação, da falta de comando na questão da pandemia, que já está matando muita gente. Eu até atribuiria ao presidente a ausência dele em relação a essas mortes, né? Muitas mortes. Eu sei que muita gente morreria, eu sei disso, mas eu acho que isso poderia ser mais contido, né? Que poderia ser mais contido se ele tivesse presente, assim, num momento como esse, ele superar as divergências que ele tem com os governadores e atuar em conjunto. Mas nesse momento é que ele bota mais fogo, nesse momento é que ele briga com Dória. O Dória é um liberal, né? Um liberal que está tendo uma postura muito boa. Está morrendo gente lá? Tá, mas está tentando, ele está pelo menos se manifestando claramente, batendo de frente com o presidente. O Witzel, que disse, bom, esse camarada está na linha do Bolsonaro, mas não, já rompeu com o Bolsonaro e também está tendo uma postura mais consequente, mais responsável. E o Bolsonaro está flanando, está em Brasília passeando de lancha no Lago Paranoá, está anunciando churrasco, que depois ele diz que é um blefe. Então ele está brincando, isso é brincadeira, não é uma coisa séria. Não cabe num governante de um país esse comportamento. Sofiati, vamos partir para o intervalo, Cláudio, porque o último bloco, para falar do local, tem muita gente que está esperando esse último bloco aí. Vamos lá. Eu sei que tem muita gente me aguardando também. Só para fechar esse bloco aí, então tem... Só para lembrar, Sofiati, que embora Hitler e Mussolini tenham caído no final da Segunda Guerra Mundial, Franco e Salazar ficaram um pouquinho mais de tempo. Pois é. Mas também não acabaram muito bem na história, né? Os dois também fizeram bastante estrago e o final não foi bom. Agora, com relação ao terceiro assunto, o anúncio que você fez no seu blog já mobilizou muitas pessoas que já me escreveram dizendo que está todo mundo me esperando. Vamos lá. São 8h33, só para fechar esse bloco aqui dessas frases aí, dessas colocações de internet aí, sobre o coronavírus. Nasceu na China, cresceu na Itália, fez mestrado na Espanha, doutorado nos Estados Unidos e se tornou político no Brasil. Para refletir durante o intervalo aí. 8h34, a gente faz um rápido intervalo comercial e a gente volta. Próximo bloco, o assunto, como já anunciado aí pelo Aloysio e pelo Sofiati, local. Vamos falar de Campos, falar das ações contra o coronavírus, o que vê os olhos do historiador, e também sobre um dos assuntos que mais repercutiu também nesse final de semana, sobre a suspensão temporária dos serviços, né, do Museu, né, Histórico de Campos e do Arquivo Público de Campos. 8h34, 2:30, a gente volta com o Folha no Ar, primeira edição, oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. Para vencer o coronavírus, distribua o vírus